Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem aí? Então vamos à nossa segunda aula de jornada de trabalho. A gente está entrando num assunto um pouco mais prático, né? A gente estava muito conceitual, falando dos princípios, que também são muito importantes, né? É a base de tudo, mas falando sobre, de uma maneira mais prática, né? Sobre a jornada de trabalho, que a gente... Deixa eu pegar aqui. Que fica mais fácil, fica mais atrativo para vocês, talvez, né? Então a gente viu que nós temos, né, uma jornada normal de trabalho, né? Então nós temos a jornada normal de trabalho, normal, né? Ela é de 8 horas por dia e 44 horas por semana. Então, essa é a jornada normal de trabalho, né? A Constituição Federal, ela é bem clara quando ela fala duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais e 44 horas semanais. Então, essa é a jornada de trabalho normal. Ela não é superior a isso. Então, o empregado ele não pode ser submetido a uma jornada superior a essa, via de regra, tá? Então, qualquer coisa que ultrapasse esses limites, são dois limites, qualquer coisa que ultrapasse esses limites é considerado trabalho extraordinário. O que é uma coisa extraordinária? É uma coisa que não é ordinária. Ordinário é comum. Ordinário, a palavra ordinária significa comum. Então, quando você xinga alguém, né, de ordinária, né, você está chamando a pessoa de comum. Uma pessoa que não tem nada de especial, tá? Então essa é a jornada ordinária, comum, normal, que não tem nada de especial, tá? Então essa é comum, qualquer coisa que ultrapasse esses limites é considerado extraordinário. E por ser extraordinário, não pode ser tratado como uma hora comum. Então vamos imaginar, tá, que a hora do empregado, a hora ordinária, a hora comum, valha R$10. R$10. A hora extraordinária não pode custar a mesma coisa. Tem que ter um plus, tem que ter um valor a mais. Tá? Então a hora extraordinária, segundo a nossa Constituição Federal, ela tem que ser paga com um adicional de pelo menos 50%. Então se a hora ordinária vale R$10, a hora extraordinária vale R$10 mais 50% pelo menos. Isso é o que a Constituição Federal fala. A Constituição é CLT, mas, né, a lei e a Constituição Federal, elas falam isso. Como eu disse nos slides, é perfeitamente possível que esse percentual, esse adicional, seja superior a 50%. Tá? Seja superior. Ele não pode ser inferior em razão do princípio da proteção, evidentemente. Né? Ele não pode ser inferior. Imagina se tiver uma norma especificando 40%, caiu na prova, né? 40%. Se a Constituição fala 50%, a gente tem que optar pela mais benéfica ao empregado, tá? Então, pode ter uma convenção coletiva estipulando 70%, 80%. Não pode ser inferior, tá? Essa é a jornada normal. Aí, quando a Constituição fala na jornada de 6 horas ou 36 semanas, né? 6 horas, né? Então nós temos também a jornada, uma outra jornada que se chama jornada, que a gente chama, né, de jornada especial.
Qual que é essa jornada mencionada pela Constituição Federal? É a jornada de turnos ininterruptos de revezamento. Tá? Essa é uma jornada especial prevista pela Constituição Federal. A Constituição Federal fala que ela é de 6 horas por dia. A gente calcula também, né, essa jornada de forma semanal. Então, a gente coloca como 36 horas por semana. Então, essa é a normal. Essa é uma que não é normal. Ela é normal, ela é o quê? Especial. Mas é só em caso de turnos ininterruptos de revezamento. Então, né, como falar, turnos ininterruptos, na nossa região, essa realidade é representada nas usinas, que não param, né, que roda turno, né? As pessoas falam, roda um turno. Então, quando fala roda turno, tem o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite. E se for de revezamento, né, significa que o mesmo empregado trabalha num período no turno da manhã, num outro período, numa outra época, né? Numa outra semana ou quinzena no turno da tarde, numa outra semana ou quinzena no turno da noite. Então, nesses casos, imagina a vida desse caboclo aí, que trabalha uma semana ou uma quinzena de manhã, na outra semana uma quinzena à tarde, na outra semana uma quinzena na madrugada. Imagina a vida desse cara. Ele não pode fazer faculdade, ele não tem ritmo de academia do mesmo horário, né? É uma bagunça. A vida do cara fica difícil. O relógio biológico da pessoa fica super comprometido. Então, esse cara precisa de uma jornada diferenciada. Ele não pode trabalhar numa jornada normal, que é de 48 horas semanais. Então, ele trabalha numa jornada especial, mais baixa, que é de 6 horas diárias ou 36 semanais. Sabe qual que é o salário dele? O mesmo, não pode ser abaixo do cara que trabalha na jornada normal. Então, se esse cara que trabalha na jornada normal, o piso da categoria dele é de R$2.000, esse cara também vai ter um piso de R$2.000. Tá certo? Esse aqui vai trabalhar 44 por semana, esse vai trabalhar 36. Portanto, o valor da hora de trabalho desse aqui é diferente desse aqui, porque esse trabalha menos horas. Então, vamos imaginar, eu falei para vocês lá, o fator, para a gente saber o valor da hora em uma jornada normal, a gente divide a remuneração por 220. Aqui a gente divide por 180. Então, vamos imaginar, vamos fazer junto aí, um salário de R$2.000 dividido por 220 significa que a hora desse cara aqui é R$9,10. Se ele fizer uma hora extra, se ele num dia da semana fizer 9 horas ou durante a semana fizer uma hora a mais, tá? Ele vai receber por essa hora a mais R$9,09, acrescidos de 50%. Já se esse cara num dia da semana fizer 7 horas ou fizer na semana 37 horas, ele vai ter direito a receber uma hora a mais extra. Então vamos lá, R$2.000 dividido por 180. Quanto que a hora dele vale? R$11,11. Então ele vai receber, esse aqui vai receber 9, né, que a gente falou, R$9,10. Esse R$11,11 pela hora extra, acrescido do adicional. Tá certo? Então, isso aqui são as jornadas previstas na CLT e na Constituição Federal. Tá certo? A gente viu depois também uma outra novidade que colocou aqui, né? Trazida pela reforma trabalhista, que ela é de 2017, entrou em vigência em novembro de 2017, é o trabalho em tempo parcial. Então, essas são as jornadas normais dos caras, tá? Jornada normal. Se você quer contratar uma pessoa, mas não pela jornada normal, você pode
contratar pela jornada parcial, né? Então você pode contratar um empregado pela jornada parcial de trabalho. A gente viu, né? Tem aquela tabelinha que eu fiz, que dá para a gente visualizar bem, né? Então nós temos duas formas de jornada parcial de trabalho, tá? A primeira forma descrita pela CLT da jornada parcial de trabalho é a jornada de até 30 horas por semana. E também se descreve, no mesmo artigo 58A da CLT, uma outra jornada, que é aquela que não excede a 26 horas por semana. Tá certo? Então você contrata o empregado por uma jornada parcial, que pode ser de até 30 ou de até 26. Tá ok? No caso dessa jornada de 30 horas semanais, esse empregado não vai poder fazer hora extra. Não pode. Não pode. É claro que se fizer tem que pagar, mas não pode. Qual que é a consequência de não poder fazer a hora extra? Fiscalização do Ministério do Trabalho. Aliás, né, outra coisa que mencionamos, né, sobre as horas extras é que nenhum empregado pode fazer mais que 2 horas extras por dia. Não pode fazer. Né? O que acontece muito, né? Às vezes, por uma situação ou outra da empresa, por exigência do patrão, o empregado não tem condição de argumentar, tem que fazer uma terceira hora. Essa terceira hora ela é ilegal, ela é proibida. Se o empregado fizer essa terceira hora, a empresa que obrigou esse empregado a fazer, que permitiu que esse empregado fizesse, ela pode ser punida, ela pode ser autuada, multada, atividades suspensas, atividades interrompidas, tá certo? Pode ter consequências graves e não pode. Por isso, quando isso acontece, o empregador toma o cuidado, né, de não registrar essa terceira hora. Ele paga por fora. Ele até paga o empregado, mas paga por fora, não na folha de pagamento. Isso é prejuízo para o empregado. Porque a hora extra, ela reverte em férias, em 13º, em recolhimentos previdenciários, FGTS. Ela reverte. Se você recebe R$10, né, 10 mais 5, R$15, 10 mais 50%, R$15, numa hora extra, essa uma hora extra, ela é computada também para fins de férias, 13º, recolhimentos previdenciários, FGTS. Então, beneficia o empregado em mais situações que só o pagamento dela. Agora, a terceira hora, ela é paga. Se ela é paga por fora, ela é paga de maneira simples. E não reverte em mais nada para o empregado. Mais uma situação que pode ser passível de punição. Né? Então, quando tem, por exemplo, banco de horas, que a gente falou de banco de horas, né? Os empregadores excluem essa hora do banco de horas e paga, né? Então não compensa essa hora, eles pagam, porque é uma hora ilegal. Ela trata-se de uma hora ilegal, tá? Esse empregado aqui, voltando aqui na jornada de tempo parcial, esse empregado, ele não pode fazer horas extras. Se quer deixar essa flexibilidade de poder exigir do empregado fazer horas extras e contratá-lo ainda de forma parcial, você contrata dessa forma, de 26 horas por semana. De 26 horas por semana. E pode ser acrescida nessa semana de até 6 horas extras. É claro que aquela regra de que não pode ultrapassar 2 horas extras por dia continua valendo, tá? Continua valendo. Tá certo? Então, essa é a jornada de tempo parcial. Né? Nós vimos também que na jornada que as horas que excederem, né, a jornada do empregado, elas podem ser compensadas. Né? Então, o empregado faz um pouco mais, estende um pouco a jornada de trabalho dele num dia para compensar num outro dia. Isso pode ser feito através do banco de horas. Né? Aí está naquela tabela, no artigo 59, né, que eu menciono naquela tabela
dos slides. Então, pode ser feito em um banco de horas. Banco de horas tem sempre que ter acordo escrito, tá? Então, você trabalha num dia e pode compensar ele numa outra época. Se você quer compensar num prazo de 1 ano, quer ter essa elasticidade, necessariamente tem que ter acordo coletivo ou convenção coletiva, ou seja, participação de sindicato dos empregados, pelo menos, né? Então, nesse 1 ano tem que ter isso. Então, você pode, de repente, no verão, trabalhar mais, no inverno, compensa. Passou uma semana sem trabalhar, às vezes. Não tem problema, não. Se você não quer ter o problema de negociar com sindicatos, você pode negociar diretamente com o seu empregado. Se você quiser fazer um acordo escrito e fazer a compensação em até 6 meses. Então, você trabalha numa época mas em 6 meses tem que fazer a compensação. Se você fizer apenas um acordo escrito, tá? Procura um advogado direitinho, o advogado te ajuda e tudo mais. Agora, se a sua compensação é na mesma semana ou até mesmo no período de 1 mês, você pode negociar diretamente com o empregado. Assim, verbalmente mesmo, não tem necessidade de colocar no papel. Tá? É muito comum a compensação semanal, né? Onde o empregado trabalha um pouquinho mais, todos os dias, um pouquinho mais de 8 horas, todos os dias da semana, de segunda a quinta, e não trabalha no sábado. E no domingo é folga, né? É a folga semanal. Mas durante toda a semana ele trabalha um pouco, 8 horas e 48 minutos, né? Que a soma desses 48 minutos vão dar as 4 horas que ele trabalharia no sábado. Mas aí ele compensa o sábado, fica legal também. Né? A lei autoriza isso, não tem problema nenhum. Tá certo? Essa é a nossa jornada de trabalho. Como atividade, né? Eu quero que você simule uma jornada parcial de trabalho e o pagamento dela do jeito que eu expliquei. Porque o cara que trabalha em jornada parcial, ele não pode receber menos proporcionalmente do que o cara que trabalha numa jornada normal de trabalho. Então, se aqui o salário desse cara aqui é de R$2.000, você tem que calcular as horas que esse cara trabalha na semana com base em R$2.000. E é isso que eu quero que você simule, uma situação prática, uma situação hipotética, tá certo? Então aí, valeu pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, demorou um pouquinho, mas vai ficando mais interessante, tá? Vai ficando mais legal. Estudem, porque isso aqui cai em prova. Quem quer prestar concurso público, isso aqui cai muito em concurso público também. Beleza? Tchau, até a próxima. Curta, dá um joinha pra mim, badala o meu sininho e... o que mais que tem que fazer? Faz um comentário, manda um abraço pra mim, tá? Beijo, tchau.